Olá a todos, bom dia criançada! E aí, todo mundo preparado para o primeiro dia de aula? Tá aí, tô animado? Todo mundo animado, ó, pegar as mãozinhas assim. Vamos todo mundo com pensamento positivo, que esse ano letivo vai ser um ano ótimo, um ano bem para todo mundo, que vocês vão aprender, que vocês vão para a escola. Ué, tia, como assim ir para a escola? O nosso tema hoje, nossa live, nossa palestra hoje o tema vai ser sobre primeiro dia de aula. Por que primeiro dia de aula? Hum? Alguém pode adivinhar? Pois é, primeiro dia de aula é porque está iniciando o ano 2023 e está começando nosso ano letivo, né? Menos de uma semana a gente volta às aulas e a gente sempre tem aquela curiosidade de saber como será nosso primeiro dia de aula. Eu mesmo tinha, vocês têm? Tem, eu sei que vocês têm, pois é. Aí a gente vai falar um pouco sobre nosso primeiro dia de aula, vai ter a oportunidade para vocês falar sobre, perguntar, né, sobre alguma coisa, se vocês querem tirar algumas dúvidas, algum esclarecimento. Eu sei que vocês têm dúvida. As criançadas cheias de dúvidas, não é verdade? Vocês estão todo mundo tranquilo, estão confortável, estão bem sentadinho, tá ok então. Então vamos lá. Nosso primeiro dia de aula é sempre aqueles mais assim para receber. A escola tá de portas abertas para receber os alunos, as criançadas, então decora a sala, faz cartazes e todo mundo tá ali com um sorriso no rosto. A tia do portão tá ali feliz para receber todo mundo, dar as boas-vindas e para as crianças sentir mais à vontade, ver chegar e sentir mais em casa, entendeu? E aí ele falou assim, mas chegar o primeiro dia eu não sei fazer nada, em geral eu vou fazer um monte de tarefa. Não, o primeiro dia de aula geralmente quase não tem tarefa. O primeiro dia de aula é pra gente, o professor conhecer o aluno primeiro vai chegar, vai ser bem recebido pela tia do portão, ou pelo tio, né? Depende da escola, que pode ter uma pessoa masculina, uma pessoa feminina, mas o importante é que esteja lá para ser recepcionado bem por eles. E vocês vão chegar, vão procurar a salinha de vocês, vão entrar, vão se adaptar, escolher sua melhor carteira. Eu geralmente amava sentar no banco da frente. Porque quem senta no banco da frente aprende mais, será verdade? Bom, isso se é mito ou se é verdade, não sei. Eu gostava de sentar no banco da frente. E vamos conhecer a professora, se for só uma professora, vamos conhecer a professora ou os professores. Vamos conhecer os coleguinhas, nossos coleguinhas de turma desse ano, né, letivo, que geralmente, às vezes é o mesmo, alguns são as salas anteriores, ou às vezes são outros novatos. Isso não é normal. Então vocês não precisam se preocupar, porque a partir do primeiro dia vocês já vão começar a se conhecer, vão fazer amizade. E geralmente tem muito medo do primeiro dia de não gostar do coleguinha, não saber quem é e ficar assim meio deprimido, não saber quem é, mas no primeiro dia vocês começam a conversar, começam a conhecer, então daí já são novos amigos. E a partir daí os professores vão fazer o quê? Os professores vão, depois de estar todo mundo em sala de aula, todo mundo adaptado, os professores vai pegar a professora, né? O professor vai pegar os alunos, vão levar para dar um tour pela escola, para conhecer toda a parte todos os cômodos da escola, as outras salas, direção, banheiro, cozinha, repertório, tudo. Vão conhecer toda a escola. Primeiro dia geralmente é isso. Primeiro dia não é bicho de sete cabeças não. Vocês pode ficar despreocupado, ficar tranquilo, que o primeiro dia geralmente é um dia gostoso. Eu apesar de eu ir com friozinho na barriga, mas eu sabia que o primeiro dia era aquele dia mais gostoso que tinha, porque é um dia que a gente ia ficar à vontade, que a gente ia conhecer a escola, conhecer os alunos, conhecer os professores, conhecer cozinha, que é muito bom, né? Essa parte da cozinha também.
E vou deixar oportunidade para vocês fazerem alguma pergunta. Então, eu já tenho algumas perguntas aqui, que já me perguntaram. A primeira pergunta é o seguinte: será que vai ter mais matérias mais avançadas? Boa pergunta. Sim. Se você, às vezes, você tá num... Depende da série que você está, independente da série que você está, se é do primeiro aninho, segundo, terceiro, quarto, quinto e o do sexto ano em diante, vai ter sim uma matérias do primeiro ao quarto. Vai ter conteúdos mais avançados, né? E a partir do sexto ano vai ter várias matérias bem mais avançadas do que do primeiro ao quarto ano. Então, essa não é uma preocupação que a gente tem, que pode ser que a gente fica com medo de, eu não sei, mas por isso mesmo que você está lá na escola é para aprender. Então, você não precisa ficar preocupado, não precisa ter medo, porque as matérias avançadas realmente é para nos instruir a ficar melhor, cada dia melhor. Então, não precisa se preocupar. Vai ter essa matéria sim, conteúdos avançados, mas o professor está lá para ensinar você, vocês fica bem à vontade, você está com a cabeça aberta para vocês aprenderem, ok? Esclarecida essa dúvida? Vamos para outra pergunta. Gostaria de saber se vai ter 2 professores para o terceiro ano. Geralmente isso não acontece. Do primeiro ao quarto ano, ao quinto ano, é só um professor. Porque são séries iniciantes. Então, séries iniciantes é sempre um professor só. A não ser que esteja um professor de reforço, mas geralmente é o mesmo professor. Educação física tem escolas que tem um professor só para educação física, aí sim, no dia de educação física é outro professor, mas geralmente o professor é um só, entendeu? Próxima pergunta. Vai ter mais alunos ou menos alunos do que antes? Bom, aí depende das turmas, porque é feita a lotação no início do ano, toda a lotação com tanto X de sala, que pega todos os alunos e divide em quantidade de sala para ter alunos nas salas iguais. Mas geralmente é a mesma quantidade, não tem ou muita mais do que o anterior ou muita menos. Geralmente é um padrão, mais ou menos um padrão de aluno em sala. Então não se preocupar não, que a sala não vai estar tão superlotada nem tão vazia. Então vai ser mais ou menos aquele mesmo tanto do ano passado. Tenho curiosidade para saber se os professores são bravos. Essa pergunta é ótima, né? Quem não tem essa curiosidade de saber se o professor é bravo ou não? Mas a questão do professor, eu acredito o seguinte, que o professor um pouco vem do aluno e o aluno vem do professor, os comportamentos. Porque o professor ele tem que ser aquele professor que tenha paciência, que se ele está em sala de aula é porque ele gosta do que ele faz, ele tem que ser dedicado naquilo que ele faz, é um professor que se tem que preocupar com o desenvolvimento do aluno. E o aluno por si, ele tem que se preocupar em aprender, se preocupar em adquirir os conteúdos que o professor passa, estar em sala de aula, comportadinho, sentadinho, prestando atenção. Que hoje em dia a gente vai em salas de aula, que eu vou ver meus filhos em sala de aula, e o que acontece? Aluno desrespeitando aluno desrespeitando professor já fica irritado com a falta de educação da criança, chama o pai nada pode fazer, diz que nada pode fazer, que o filho é assim mesmo, que em casa ele não faz assim, que na sala de aula não sabe o que está acontecendo, então, mas a obrigação do aluno em sala de aula é aprender, respeitar e aprender. Educação vem de casa. Se os pais dão uma boa educação para o filho em casa, o que vai acontecer? O filho vai ter uma educação por onde ele passar. Então, em sala de aula, ele vai ser um menino educado, um menino dedicado, que ele vai aprender os conteúdos com facilidade. Agora, se ele não vai para a escola com esses educação de casa,
ele vai fazer o que na escola? Ele vai bagunçar. Se em casa ele só faz bagunça, ele não tem nenhuma responsabilidade, ele não ajuda em nada, ele não tem nenhum compromisso em casa, em sala de aula também ele não vai ter nenhum compromisso em sala de aula. Então, professor bravo não é a natureza do professor ser bravo. Às vezes a situação que é causada dentro da sala de aula, que às vezes o professor tem que levantar a voz para, às vezes, ajudar a controlar a sala de aula. Entendeu? Não fique preocupado, faça cada um sua parte, seja um bom aluno, se dedica em aprender e vai ficar tudo bem. Outra pergunta não. Aqui é um aluno que está pela primeira vez na sala de aula. Eu nunca estudei, tenho um pouco de medo de não gostar da sala, do professor e dos colegas. Não se preocupe. Esse medo, todo mundo tem esse medo. É um medo assim que é um fiozinho na barriga que a gente pode controlar. É uma ansiedade, isso é ansiedade, não é medo. Entendeu? Não precisa se preocupar. Vai de boa. Primeiro dia de aula é relax, já é para isso mesmo que o primeiro dia de aula é para familiarizar com o professor e com os colegas e escola, que é para sentir bem à vontade, para que você consiga se adaptar o melhor possível. Então não precisa se preocupar, porque o primeiro dia de aula é muito gostoso. Os professores estão ali para receber vocês de braços abertos. Os coleguinhas também estão todos curiosos, com a mesma curiosidade que você, de saber quem é você, você de saber quem é ele. Então vai ficar aquele clima bem gostoso, que todo mundo vai se conhecer. Então é uma ansiedade. Respira e relaxa, entendeu? Bom, essas foram as perguntas, essas foram o que eu tinha para dizer. E desejo que todos tenham um ótimo ano letivo, que seja um ano muito abençoado, que vocês se dediquem, não aceite a média das notas de vocês, lute pelo máximo, que eu sempre falo para meus filhos. Os professores em sala de aula, às vezes falam assim, você tirou a média, você passa. Então, só que eu, como mãe, eu me dedico muito para que meus filhos sejam bons alunos. Então, eu falo para eles sempre, meus filhos, a mãe não aceita a média, a mãe quer o máximo. Porque vocês têm muito potencial, eu acredito em vocês. E não só nos meus filhos, como eu acredito em todos vocês, alunos de 2023. Vocês são ótimos alunos, vocês estão aí para aprender e confia em vocês mesmos. Faça por vocês. Não vou aí chegar na sala de aula e falar assim, eu vou estudar porque meu pai quer, que minha mãe quer, minha avó quer que eu estudo. Eu vou fazer isso porque o professor quer. Não, você vai para a sala de aula estudar e falar assim, eu vou estudar porque eu quero estudar. Eu vou estudar porque eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ter um futuro melhor. Sempre você coloca eu em primeiro lugar. Nunca faça nada pelo outro, sempre por você. E se você quiser aprender mais, é só você buscar. A professora passou a matéria na escola, às vezes a forma que a professora explicou, você não entendeu, você pergunta novamente, não entendeu? Vai para casa com conteúdo, busca na internet, a internet tá assim, ó, recheada de conteúdo. Então vá na internet, busca conteúdo sobre aquele conteúdo e estude, você vai aprender com toda a facilidade. Então, não se contente com a média, busque o máximo e seja uma pessoa feliz. E 2023 vai ser o melhor ano de educação da sua vida. Fica todos com Deus e até a próxima.